Salve, salve, alunado do Brasil! Salve, salve, meus queridos piauienses, teresinenses, maranhenses, enfim. E paraenses, se o Gabriel André estiver aí. Ora, se não está. Estou assim lisonjeado por perceber que todas as quartas-feiras à tarde você está aí, Gabriel André. E como disse ali na primeira série, nada mais sofisticado, elegante e bem à saúde de você. Assistir minha aula tomando um chazinho quente. Prepara teu chá, aqueles que já vêm só no ponto. Faz o chá aí das 5, de erva cidreira, erva mate, cravinho e por aí vai. E assistir a aula da gente tomando um chá quente, isso aí alivia tudo, pulmão, ajuda na coriza. Hã? Ajuda... Ah, mas não adianta. Tem que tomar chá. Ou tu tá vendo que não tá uma onda de doença, mulher? Toma chá para ficar saudável, toma chá para apenas ficar intelecto. Se não vai no café, dizer para tomar refrigerante eu não vou, né, Joyce? Suco de acerola, faz a pipoca e assiste aí minha aula por 1 hora de relógio. A você que está no YouTube, forte abraço, mas também a galera que está em casa, viu? Acompanhando a gente pela TV aberta. Quem está aí, tio Jorge? Pimenteiras. Uruçuí está conosco também. Quem é minha mediadora hoje? A professora Vilma, não, né? A Iracema está ali também, plugada. Chazinho é bom, rapaz. Tomar um chá de vez em quando acalma o coração. Olha, rapaz, São José do Peixe é o nome dessa cidade aí, também nos acompanhando. Para mim é uma satisfação. O que temos hoje? Nós temos dissertação escolar mais uma vez, professor. Sim, para tu não vir dizer que não conhece o texto dissertativo argumentativo. Mais uma vez, só que dessa vez fazendo uma análise. Professor, que formes foi aquele, hein? Eu saí... Ah, não era para... Tu tirou quanto, cara? O formes de quarta-feira foi a pedido meu, viu? O Ângelo elaborou um forms com um nível de... Vamos dizer assim... de dificuldade um pouco maior, viu? Então foi a pedido meu. Então tu não saiu do 8, pois tá, é bom, cara. Eu pensei que tu ia ter tirado 5, porque o nível dele tá um pouquinho mais alto, viu? Ali era para ninguém fechar mesmo, não. Se bem que ali ele elaborou 5 questões para o grupão e 5 questões direcionadas a vocês, monitores do QG, tá bom? Ah, e minto. O Formes não foi só por ele, não. O Leonildo também ajudou, viu? Então, inclusive, cara, quero já falar que daqui a pouco, tá bom, João e Joyce? Eu estou partindo para Castelo do Piauí. Carro da Seduc vai me levar para amanhã bem cedo eu ministrar uma aula lá, tá bom? No pré-ENEM não tira férias. Então vai ser muito legal. A galera de Castelo do Piauí vai receber a gente para uma aulazinha legal. Beleza, pessoal? Então hoje, a minha aula de toda quarta-feira, que é depois daqui não, é só às 20 horas que começa. Vai ser ministrado por Karen Moreno, direto da Bahia, e por Ângelo, meu aluno do presencial e meu monitor pessoal para assuntos de redação. Uruçuí, Pimenteiras, vamos lá. Que aula é essa, professor? Que o senhor fala toda quarta, eu já vi o senhor falando. Cara, é uma aula que a gente dá de redação num grupo de WhatsApp. Pra tu ver, salas online. Funciona, viu? Beleza. Vamos aqui, vamos analisar o texto. Vocês vão gostar. Uma redaçãozinha. Eu faço tanta redação, utilizo tanta redação de meus alunos. Olha essa postagem aqui, Ju e Joyce, como é massa. Uma vez eu publiquei isso aí, faz tempo até, tá com uns 2 anos ou 3, não sei. Tem a data aí? Tem não, mas acho que foi 2018. Se foi mais cedo, foi 2019. Uma pessoa sempre chega pra gente e pergunta 2 coisas. Professor, qual é o tema da redação? Qual é a outra pergunta? Professor, eu posso usar essa série? Eles assistem muito série, né? A juventude. Eles mais do que leem livros. Eles assistem muito série, mais do que assistem filmes. Então, um dia me perguntaram, professor,
Todo mês eu sou indagado. Professor, o senhor já assistiu série X, série Y? Ela cai bem com esse tema da redação? Pois bem, comecei a ver seriados e até gostei. No entanto, pude perceber que seus episódios, para concluírem uma temporada, podem levar mais de 24 horas, prendendo o tempo da gente de um jeito psicológico e ficcional. Agora, a orientação que dou é essa. Os avaliadores da redação do Enem, Jorge, eles continuam prezando pelo quê? Por um bom clássico da literatura, como comprovação de um variado e excelente repertório sociocultural. Queridos alunos, assistam séries, beleza? Porém, não esqueçam de um original e inteligente livro. Pronto, falei. Beleza? Então, eu fiz essa postagem para refletir diante dessa pergunta. E foi uma época que eu me apaixonei por essa série aqui, policial, La Casa de Papel. Assisti ela todinha. Todas as séries policiais eu assisto, Arcanjo Renegado, O Atirador, La Casa de Papel, né? Porque eu gosto da inteligência, da estratégia intelectual desses filmes, não é nem pela matança e a violência, né? Mas sim pela estratégia intelectual que há por trás da formatação. E aí eu te faço outra pergunta, aluno, já que tu me fez uma, pergunta aí, Jô, pra galera. Como é que anda seu repertório sociocultural, hein? Será que tu só lê rótulo de garrafa ou embalagem de petisco? Se for, tá grave, viu, tio Jorge? O que é que tu anda lendo? O que é que você lê? Nós temos que ler, tá certo? Um pouco mais, para que a gente possa ter embasamento para fazer as análises. Olha que aula é análise de texto. Vou fazer análise aqui de tudo, não só da redação, que eu não sou menino. Nós pensávamos muitas vezes que nós nunca íamos sofrer com alagamentos, nós nordestinos. Eu me lembro, década de 90, todo ano era Rio de Janeiro e São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo. A gente achava terrível que lá só alaga. Não. Os alagamentos estão na Bahia, estão na Alagoas, está no Piauí, está em todo lugar, não é? Falo isso porque são temas que a gente está convivendo. Recentemente, eu vi no jornal, né, uma família sendo resgatada de cima do telhado. E muitas vezes coincide da gente preparar a aula naquele momento que a gente está assistindo. Aí tá aí essa imagem, o pessoal em cima do telhado, gostei. Um forte alagamento eles estão vivenciando. Vamos ter que mudar de casa, eu acho, né? Sim, os nossos hábitos. Lei do lixo. Olha aí, uma reflexão dentro de uma charge. Vamos ter que mudar de casa? Não, os nossos hábitos. Evitar agredir a camada de ozônio para que o clima não fique tão louco como está. Deu a louca no tempo, né? A gente vai ter que saber descartar o lixo para que ele não entupa os bueiros. Vocês sabem que a temática meio ambiente é um eixo temático muito bem quisto pela banca examinadora, não só para a questão de redação, galera, mas também para trabalhar alguma questão da área de humanas, seja em história, geografia política, filosofia, linguagens, despenca. Beleza? Então, o nosso repertório é a gente estar atenado com o que está acontecendo, a atualização, para que a gente possa fazer as análises críticas. Nosso repertório resume quem somos e aquilo que fazemos. Repertório sociocultural para redação nota 1000, tem que ter. E aí, por falar em repertório, vamos já fazer a análise de uma situação. Caiu nesse grande jornal de circulação local, Cidade Verde. Aluna do Piauí nota 1000 no Enem cita Machado de Assis e recomenda, leia. Rapaz, professor, rapaz, quem é esse cara? Eu nunca li nada sobre ele. Só sei que ele foi um grande escritor, que já tem mais de 100 anos de morte. Exatamente. Machado de Assis, um grande escritor negro, autodidata, não é? Um dos maiores célebres escritores da literatura, que passeia tanto na época romântica como naturalista, realista. Alguns teóricos dizem que ele é mais naturalista do que realista, outros dizem que ele também faz parte do romantismo, terceira geração, e por aí vai. Mas, de modo que Machado de Assis, ele tem contos, ele tem livros, né? Começa lendo pelo menos um conto, cara.
Noite de Almirante, Missa do Galo. O texto, eu lembro, Mão e a Luva, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E por aí vai, tem que ler. Sim, professor, bora fazer análise dessa época. Aí foi 2017. Quem lembra? Tu vai gostar, Jô. Tem que lembrar, Jô, qual foi o tema de 2017? Joyce. Processo de formação educacional de quem? Isso aí. Então ela vai dizer aí, processo de formação educacional de surdos. Tá, professor? Mas Machado de Assis, surdos? Não, ela pode ter aproveitado algum personagem que não necessariamente na obra de Machado seja surdo. Ela pode ter usado um outro personagem que não é bem aceito pela sociedade. Gente, detalhe, já vi isso numa palestra. As meninas aí têm mais propriedade para confirmar isso que eu estou a dizer do que eu. Os próprios não ouvintes, eles não se consideram deficientes. Beleza, pessoal? Eles não se consideram. Pelo menos alguns. Eu acho que é assim que funciona. Mas, porém, entretanto, todavia, não deixa de ser uma limitação nesse universo de maioria ouvintes. Tô ligado? E para que esse abismo entre ouvintes e não ouvintes não seja tão grande, o processo de formação educacional, tanto de surdos e de ouvintes que vão dar aula, por exemplo, eu fiz letras português. Será que eu domino a Libras como a Jo aí domina? Claro que não. De jeito nenhum. Eu só tive noções básicas, né? Mas o certo era que nós, professores, pudéssemos também dominar a Libras, né? Porque às vezes a gente está numa situação em que tem somente um aluno ali, o tradutor não está ali. Aí a gente poderia resolver o problema. Mas é isso, a comunicação é tudo e ela segrega ou agrega. Voltando aqui à história da análise da personagem, ela disse assim, ó, citando personagem do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, a banca já fica alegre. Só o fato de tu saber o título do livro, do cara. A banca já fica meio mundo de alegre. Eugênia é uma personagem desse livro. Garota que era coxa. Professor, o que é que tem a ver? Coxa é uma pessoa que manca de uma perna, puxa de uma perna. E criticando agora sim faz sentido. E criticando a sociedade que não respeita as diferenças, a estudante Isabela Barros Castelo Branco, ela tem até um canal no Instagram, já vi ela já subiu ao palco em uma das revisões que eu já fiz. Se eu não estou enganado, qual foi a cidade? A cidade da Carolzinha Mendes, rapaz. Colônia do Piauí, enfim, não é São João do Piauí. Então, ela subiu ao palco, deu o depoimento dela, 17 anos na época. Foi uma das 53 candidatas no país que tirou nota 1000 na redação do Enem, Exame Nacional de Ensino Médio, em 2017. Ao conversar com o CidadeVerde.com, Isabela falou sobre o seu dia a dia, deu dicas e revelou que ter bagagem de leitura ajuda no conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo entra a questão do repertório sociocultural. Segundo a estudante, a persistência em treinar a escrita, estudar, ter leituras variadas e disciplinar seu tempo são caminhos para alcançar notas boas na redação. Olha que legal, né? Então, nós estamos fazendo toda a análise aí da reportagem feita por ela. Beleza, professor. Vamos supor que eu sou um cara muito antenado, leio de tudo, o meu repertório é bom, não é ruim. Mas se eu não souber organizar isso nas cercanias do texto, como é que eu fico? Não fica. Você acaba se dando mal. Por isso mesmo, a gente entra ensinando a você uma estrutura básica. A partir daí, a gente dá continuidade à outra parte da nossa aula, que é analisar não só o repertório, textos variados, mas analisar a redação em si. Primeiramente, entender que a redação se divide em partes chamadas de macropartes, macroestruturas, que são 3, a tese, as estratégias e a intervenção social. Ei, professor, não conhecia com esse nome aí, não. Está muito moderno.
A Ju vai adorar sinalizar esses nomes mais comuns. Quais são, Ju? Introdução. Ah, professor, é mesmo. Eu sabia que a estrutura básica é só essa, introdução. Aí bem que vem o quê? Desenvolvimento. Desenvolvimento. E a última macroestrutura lá, professor, é a conclusão. É, professor, conhecia com esses nomes aí. Cara, mas calma, é as mesmas coisas. A nomenclatura só ficou um pouco mais moderna. Eu gostei. Tese. É porque agora o foco. Por que chama tese? Por que chama introdução? Por que chama tese? Gente, todos os dois elementos estão presentes nessa parte. Tanto está presente a introdução como está presente a tese. A banca examinadora só tirou o foco dessa introdução e passou a focar mais na tese. Porque nada mais é do que aquela afirmação categórica que tu faz, posicionando-se diante do tema. Então, a banca dá mais importância a esse posicionamento do que simplesmente a introdução. Ah, professor, então não vou usar introdução nenhuma, não vou usar música nenhuma, não vou usar série nenhuma, não vou usar Machado de Assis nenhum. Não, tá doido, entendo o que eu estou dizendo, vai usar sim. Só é a maneira didática que eu estou explicando porque esses nomes mudaram. Ah, professor, gostei. E por que mudaram de desenvolvimento, professor, para estratégias argumentativas? Cara, por força de nomenclatura. Já pensou? Eu lembro demais. Às vezes eu me perguntava, por que quando eu estudei ciências, lá na quinta série, oitava série, tinha sistema respiratório, não é? Tinha sistema... Como era, rapaz? Aparelho respiratório, aparelho não sei o quê, e sistema digestivo, e não digestório, né? Eu me perguntei. E sabia que era um erro na época chamar o sistema digestivo de digestivo? Era melhor que se chamasse digestório mesmo. Porque, professor, não tem nada a ver. Tem sim, é porque esse ivo dá ideia, é um sufixo que dá a ideia de coisa mal desenvolvida, pequena. E do mesmo jeito que o aparelho respiratório é respiratório mesmo, o digestório é digestório mesmo. Então, só é questão de nomenclatura. Não, professor, mas eu vou sempre morrer chamando digestivo. Beleza, pode chamar. Mas à medida em que os estudos vão avançando, as nomenclaturas vão mudando. Existem expressões que não é mais benquistas, nem socialmente, politicamente. Índios. A gente chama, se reportar essa etnia, índios. Não, nomenclatura. Agora nós nos reportamos aos indígenas, não é? A etnia indígena. Ah, professor, tudo é um avanço. Exatamente. Como foi um avanço aqui, ó? Desenvolvimento. Chamar simplesmente de desenvolvimento, como assim? Vamos chamar de estratégias argumentativas, porque o que vai ser principalmente analisado aí nessa parte é as estratégias que o candidato monta para justamente defender essa tese, essa opinião. Rapaz, Joyce, professor, pode ser literatura mais moderna? Harry Potter? Henry Potter? Harry Potter, com certeza, o Senhor dos Anéis, Harry Potter. Pode ser tanto literatura essa daí, como música também moderna, desde que tenha letra e possa se envolver. E por último, aí eu volto de novo, pessoal, para falar cada uma das partes, analisar a conclusão. Cara, tu imagina mudar a palavra conclusão para intervenção social é um avanço. Intervenção. O que é intervenção? É você intervir, mudar uma situação, um status quo social, é você se preocupar com o coletivo. Então eu acho que a banca examinadora acertou na mudanças dessas nomenclaturas. Beleza, pimenteiras? Uruçuí, tudo de boa, né? E o que é essa introdução chamada de tese? É o primeiro parágrafo. Você vai apresentar uma contextualização. Aí é onde vem a história da introdução. É o momento em que você pega um Harry Potter aí, um Harry Potter desse, uma música, um Renato Russo da vida, um Machado de Assis da vida e pega alguma coisa disso aí para associar esse tema que você está a escrever, para depois você se posicionar. Então veja que a introdução ela é tripartite, ela tem 3 elementos, por isso que é necessário de no mínimo 3 linhas. Cara, eu até mudei isso aqui, acho que 3 ainda é pouco, é de 5 a 7 linhas.
Só dá para você fazer tudo isso aí em 5, 7 linhas. O mínimo é 5, não é mais 3, não. Eu mudei. Não dá, meu amigo, para você pensar num trecho de uma canção, para associar com o tema que você está escrevendo e ainda afirmar alguma coisa para se posicionar. 3 coisas num parágrafo só, no mínimo é 5 linhas que você vai gastar. Então, se um aluno faz um parágrafo primeiro, Jorge, com 2 linhas, tem problema. Aquele parágrafo tem problema. Vamos às estratégias argumentativas, que é o antigo desenvolvimento. Que parágrafos são eles, professores? É o 2 e o 3. Eu aumentaria aqui de 6 a 7. 6 a 7 linhas. É o momento em que você vai reservar a desenvolver isso aqui que você botou no final do parágrafo 1 como opinião, defendendo-a por meio de exemplos, citações de uma autoridade, de um livro, alusões históricas, dados numéricos, comparações, causa e consequência, contra-argumentações, fatos ou ilustrações que vai sempre defender teu ponto de vista. Aí por isso que o texto vai ficando sempre argumentativo. E aí, quando eu estiver analisando a redação em si, eu vou mostrar para vocês o projeto de texto, que é um sequenciamento que a gente faz dos tópicos que a gente levanta lá na nossa tese. O projeto de texto ele deve permear toda a redação tua. E quando um candidato tem projeto de texto, pode fazer análise daquele texto ali, como ele está correto. Ele vai se aproximar demais do que a banca espera. O projeto de texto é tudo. Inclusive, essa aula eu já dei domingo retrasado, quando a gente foi tratar da competência 3, não é? Que a competência 3, ela traz esse elemento do projeto de texto. O repertório não se aplica apenas à avaliação da competência 1, né, professor? Não, Gabriel. O repertório não se encaixa com a competência 1. O repertório, ele se encaixa com a competência 2, porque é o momento em que a banca vai analisar a legitimidade desse repertório, a legitimidade, a produtividade e a pertinência desse repertório. A banca não vai se importar em se tratando de repertório com a escrita ainda, porque a escrita, ortografia, pontuação, que vai ser transmitido desse repertório, vai ser analisado unicamente nas cercanias da competência 1. Beleza? Eu acho que eu lhe respondi. Ah, beleza. Isso, a C2 vai analisar o repertório propriamente dito. Já imaginou, Gabriel, tu inventar algo? Inventar, criar, coisa que não aconteceu? Ou pelo menos, tu dizer algo que aconteceu, narrar algo que aconteceu na tua redação, mas que não está reconhecidamente em lugar nenhum, em nenhum livro, não foi divulgado em nenhuma emissora. Então, aí a banca vai entender que esse repertório ele é ilegítimo. Não, mas aconteceu comigo. A minha tia foi e viveu esse espancamento. Ah, vai escrever sobre a persistência da mulher e tu narra uma situação ocorrida com tua mãe, com tua tia, não vai funcionar. Professor, mas aconteceu. Beleza, deixa para tu falar isso aí no confessionário, no depoimento, para um juiz, para o delegado. Vai servir lá. Na tua redação não vai. De jeito nenhum. Vai demonstrar imaturidade. Ali não é um momento de desabafo. Ah, professor, mas paciência. O candidato, ele não foi orientado. Ele achou que estaria arrasando. Professor, e se o candidato contar algo que aconteceu na rua dele, também não vai servir. Só se for legitimamente divulgado nos anais da história. Beleza, pessoal? Isso aí vai ser legitimidade. As redações Frankenstein, cara, elas estão até permeadas. Redações Frankenstein, gostei da sinalização. E isso, o Frankenstein ele é cheio de parafusos, porque esses parafusos eram para colar a cabeça de uma pessoa no pescoço de outra, num tronco de outra. O braço de um, perna de outro. Porque as redações Frankenstein que o Gabriel está a tratar é justamente essas redações que são montadas, assim como o Frankenstein foi montado na literatura aí.
literatura. Vê pra mim, Joyce, aí se é literatura inglesa, Frankenstein. Acho que o autor é um jovem inglês, se não for é britânico, mas não é brasileiro. Beleza? Essa é a redação Frankenstein. Se a Joyce fazer a pesquisa aí pra gente, colocar no chat a colaboração dela. Em se tratando da intervenção, que eu ainda não falei, né? É o último parágrafo, compreende o quarto. Eu vou aumentar uma linha também aqui, Gabriel, de 6 a 7, vai ser o suficiente para você fazer tudo que você quer fazer. Quer não, tudo que a banca exige que você faça. Primeiro, retomar o tema. Aqui eu botei a opinião, foi por um descuido. Essa aula é de 2018, ainda não revisei ela. Atualizando é melhor tema, gente. Opinião é aquela afirmação que você faz. Então é melhor que você retome o tema mesmo. Ah, entendi, professor. Então no parágrafo 4, depois do portanto, eu não vou retomar aquilo que eu afirmo como causa do problema. Por exemplo, eu estou escrevendo sobre persistência da pobreza no Brasil. Aí eu estipulei lá na minha tese que a pobreza persiste devido à má distribuição de renda e à corrupção. Pronto. Má distribuição de renda e corrupção é a tua tese. Quando tu for retomar o último parágrafo, tu vai dizer, portanto, a má distribuição de renda e a corrupção. Não é assim. Tu vai dizer, portanto, a persistência da pobreza. Então tu vai retomar o assunto, não as teses. Não achou nada, Joyce? Então, elaboração de propostas. Você vai fazer isso no parágrafo, não é? De intervenção social. Olha, o Gabriel. A Karine Albuquerque costuma mencionar lacunas e parágrafos embrionários. O que significa isso, tio Rufino? Fiquei na curiosidade também. Quantitativamente, existe quantitativamente e textualmente. Quantitativamente, para a banca, parágrafo embrionário é aquele que tem, dependendo do parágrafo, tem uns que eles consideram embrionário com uma linha e meia, mas os parágrafos de desenvolvimento, se ele tiver 2 linhas, a banca entende que ele é embrionário. Quantitativamente, né? Ou seja, é aquela coisa, o aluno me entrega um parágrafo com 2 linhas escritas, a banca já vai considerar aquilo ali embrionário. E textualmente é quando ele realmente inicia uma fala, um discurso e não conclui, não é? Então aquilo ali vai gerar uma tremenda lacuna, não é? Argumentativa. Aí vai se tornar embrionário. Beleza? Então, toda vez que tu falar em parágrafo embrionário, tu vai lembrar quantitativamente e textualmente. Ele pode ser embrionário devido a esses 2 critérios. Quantidade de linhas escritas e textualmente o que foi escrito. A Joyce disse que Frankenstein é da literatura gótica, eu sabia, não é nossa, do Reino Unido, então é britânico. O Reino Unido fala o inglês da gema. Mary, é uma mulher, né? Mary Shelley, tinha 19 anos. Cara, e olha que é uma literatura do século XIX, 1816 a 1817. Então tá aí, nossas alunas e ao mesmo tempo professoras de Libra, colaborando com a nossa aula e deixando o chá das 5 horas mais rico, né? Gostei. Então pega pra ti aí, Gabriel. Já que tu gosta tanto dessa expressão trazida por mim, redação Frankenstein, lembre-se que ele é uma literatura gótica. É mesmo. Mary Shelley, 19 anos a menina tinha. Voltando aqui à nossa tela. Se você vai planejar o primeiro parágrafo, você vai ter que pensar em filmes, personagens da literatura, trecho de música, manchete jornalista, tudo serve, gente. Frase de pensador, alusão histórica, questionamento ao leitor. Isso aqui eu vou fazer uma ressalva, vou abrir um parêntese. Eu lembro de uma aula que eu dei, Joyce, para um aluno de 9º ano, rapaz. Um aluno só tinha 13 anos. Esqueci o nome dele agora, se é Eduardo. Você é Ricardo, me parece que é. Eduardo é Ricardo. Ele era um dos meus melhores alunos. Certa vez eu cheguei e disse assim, ó, pessoal, nós vamos trabalhar, olha lá, tchau, Ju, a temática do desmatamento. Eu disse que nós íamos trabalhar essa temática. Aí, né, eu passei 50 minutos falando só de desmatamento. Claro, eu estudei as causas do desmatamento, mostrei imagens de desmatamentos. Falei das consequências que um desmatamento ocorre. Por que a gente desmata para construir, explorar minério?
pastagem, né? Falei tudo. Pois na segunda aula, agora, pessoal, é o seguinte, vocês já vão para o ensino médio, hoje nós vamos trabalhar o gênero dissertativo e eu quero que vocês façam uma redação com esse tema, né? O combate ao desmatamento no Brasil. E aí, o aluno, eu não ensinei esse negócio que eu ensino, não é? Sobre começar com música, com filme, eu deixei à vontade, que eu achava que, como eles não eram uma redação modelo Enem, era um texto dissertativo, eles poderiam ficar à vontade. Eu queria mesmo era saber como é que eles iam começar. E um aluno meu começou com isso aqui, com esse método, questionamento ao leitor. Caro leitor, você sabia que, enquanto lê essa redação, uma árvore está sendo derrubada e uma floresta inteira sendo devastada? Interroga. Achei muito massa, sabe? A criatividade daquele aluno, nono ano, ainda era primeiro semestre. E a redação, o brilhantismo não está só no início, não. Ele captou minhas informações, ele discorreu. E outra que eu quero falar, hein, Gabriel? A redação foi feita ali, sob minha supervisão. Não foi uma redação feita em casa, que ele poderia muito bem. Foi feita ali, em 50 minutos. Termina, eu acho que ele nunca esquece dessa cena, né? Terminou a redação, todo mundo foi entregando. Só faltam 5 minutos, bora entregar. Quem não terminou, entrega na próxima aula. Mas quem já terminou, eu sabia que ele tinha terminado. Já tem que entregar, passada limpa. Ele entregou. Na hora que ele me entregou, eu vá bem ali na diretoria, leve sua folhinha, no caderno mesmo dele, né? E peça, o professor Rufino está pedindo que faça a impressão desse texto. 30 impressões, pois ele fez. Aí ele foi e me trouxe as 30 impressões. Guardei, meu amigo. Ele também não perguntou para que era. Ele viu, poxa, ele mandou tirar e nem usou. Meu amigo, na aula seguinte, antes dos meninos me entregar, eu li com todos a redação dele. E fiquei usando uma matriz para usar em outros colégios que eu dava aula. Porque você sabe, o professor não dá aula só num lugar. Usei no Maranhão com alunos de primeira série, terceira série. Meu amigo, quando eles terminavam de ler a redação e eu dizia as circunstâncias do texto, quem fez e como foi, eles ficavam assim, ó, boca aberta e com vergonha de si mesmo. Poxa, professor, esse menino é nono ano, seu aluno é. Para você ver que o nível intelectual, o avanço de compreensão, não depende de uma série que você está, e sim da maneira como você lidar com esse conhecimento de mundo. Ano passado eu utilizei o Gilberto Dimenstein, um grande autor aí da obra Cidadão de Papel. Com certeza eu conheço no desenvolvimento. Foram a Constituição e um livro, beleza. Que eu tenho chamado Quando Eu Era Invisível, de uma grande escritora. O nome do título aí é o livro chamado Quando Eu Era... Como é o título do livro, Gabriel? Não ficou claro aí, não. Não conheço, não. O Cidadão de Papel, que é invisível, né? Porque realmente essa temática da obra do Dimenstein traz essa invisibilidade. Tu sabia que se encaixava perfeito Dimenstein e essa obra bem com esse último tema? A questão da invisibilidade e registro civil. Dava certinho. Quando Eu Era Invisível. Beleza. Não lembro quem é essa escritora também, não. É um livro, né? Olha, tu viu, para eu entender, eu preciso botar as aspas, né? Para tu ver a importância que as aspas têm. Galera de Uruçuí e Pimenteiras, é porque o Gabriel André tá interagindo ali comigo no chat, dizendo que ele citou Gilberto Dimenstein, uma grande obra célebre, Cidadão de Papel. Esse é o título do livro. Ele botou outro ali, Quando Eu Era Invisível, e eu não consegui compreender. Agora, quando ele botou as aspas, para vocês verem o poder que as aspas têm. Ela delimita aquela expressão e não deixa ela ficar misturada entre as outras coisas que o Gabriel escreveu. Gabriel, eu digo isso porque nem sempre a galera que está nos acompanhando via satélite, nos kits, nas escolas, nem sempre sabe o que é que está rolando no chat, tá bom? E é preciso fazer esse comentário por isso. Enumeração de termos, professor. O que seria? Já que eu já sei o que é filmes, personagem, não é? Olha aí, Joyce, como é legal também essa técnica aqui de enumerar termos. Isso aí impactua muito, sabe? Eu já tive redações de aluno. Eu vou procurar elas nos meus arquivos. Não sei se eu acho.
Eu dou sempre esse exemplo, né? Que quando é algum, alguma redação no universo policial, por exemplo, concurso público. Vamos supor que você esteja diante de um concurso para agente penitenciário, não é? Polícia penal. Aí o tema cai sobre os presídios, o caos no sistema prisional brasileiro, alguma coisa do universo do teu emprego, do teu trabalho. É assim que funcionam os concursos. Aí tu já imaginou, tu começar assim, ó, decapitações, vírgula, fugas em massa, vírgula, suborno de agentes, vírgula. Então, você enumerar isso, porque uma das funções da vírgula é justamente enumerar termos. Então, essa maneira como você começa a redação, utilizando-se desse método da enumeração de termos, pode se encaixar a qualquer tema. Aborto, estupro, preconceito, invisibilidade, violência contra a mulher, racismo. Dá. Achei que aqui ele chama Martin Pistorius, o autor do livro, professor Rufino. Ah, tu achou aí, né? Martin Pistorius. Pistorius, não sei como é que pronuncia. Cara, muito desconhecido de mim, né? Deve ser muito bom. E também o título me parece assim, de alta ajuda, né? Mas ele é um livro bem social, não é isso? Então você pode usar de enumeração de termos, comparações. Expliquei aí direitinho, né, galera, como é que funciona. E aí, isso é tudo vocês sabem, é porque isso aqui ó, é só o planejamento do primeiro parágrafo. Eu acho que eu vou já avançar para a gente fazer a análise da redação mesmo. Beleza? Aí tem um segundo elemento do parágrafo e o terceiro que vocês já sabem, que é associar uma dessas coisas que você escolheu ao tema e depois você fazer a sua afirmação categórica para finalizar o parágrafo da sua opinião. Aí tá aí. Outra técnicazinha, Joyce, que eu tenho trazido para minhas aulas é a técnica do planejamento para que tua redação fique legal. Você pode planejar em 3 colunas, utilizando-se das melhores, das principais partes que compõem, não é, a tua redação. Primeiramente, tu se pergunta logo como vai começar, então tu já pode se decidir e te planejar com essa pergunta. Cara, como é que eu vou iniciar esse texto? Pronto. Cara, a maneira como tu começa, ela é decisiva para te alegrar até o fim ou te frustrar até o fim. A maneira como tu começa, ela é decisiva para que a redação deslanche ou trave. Poxa, Rufino, é mesmo, cara. Mas tem aluno que não dá importância a isso. Não dá. Eu posso dar 300 aulas repetindo essa mesma coisa. Rapaz, reflita sobre a maneira como tu começou. Que o aluno entra aqui e sai aqui. Mas, perdido. Os outros, menina, já sei. Tô ligado como é que o professor Rufino tá dizendo. Peraí. Aí o cara já vai, ó. Peraí, menino, dá para eu associar esse tema bem que é uma coisa que eu li acolá. Então a primeira coisa é como começar. Aí depois, rapaz, essa coisa de tese que o Rufino fala não entra na minha cabeça. Eu não consigo me posicionar. Não sai nada, meu Deus, como é que eu faço? Há uma técnica, cara. Todo e qualquer tema, é só tu perguntar a ele próprio o porquê dele. Por exemplo, a persistência da pobreza no Brasil. Vai que tu tá diante de um tema desse, muito social até, político. Meu Deus do céu. Por que a pobreza persiste? É isso, tu pergunta, transforma o tema numa pergunta. Aquilo que tu vai encontrar é o que tu vai transformar em tese. Me diz aí, chat, Uruçuí, Pimenteiras. Por que vocês acham que persiste a pobreza no Brasil? Não, professor, peraí, eu preciso de um tempo para pensar. Justamente. Escrever é pensar. Pensa aí. Pensou? Pronto. Aí é a tua tese. Professor, deixa eu ver. A má distribuição de renda, professor. É muita riqueza concentrada na mão de poucos. E escassez, não é?
afetando muitos. Pronto, má distribuição de renda. Não, professor, eu também acredito que a corrupção aqui no Brasil, ela enaltece de uma certa maneira essa pobreza. Ah, professor, não, o desemprego. Ah, professor, uma educação de qualidade. Pronto, tu pode pensar em várias causas, mas tu não pode escolher tudo, porque não tua redação tu vai ficar atirando para todos os lados. Tem que se manter no foco. É a delimitação do tema. É uma coisa que tu vai ver demais no ensino superior. O teu orientador vai, todo dia, toda semana que tu chegar lá, ele vai cortar. Aí tu vai ficar chateado com ele. Ele vai dizer, delimita mais, delimita mais. Justamente a redação. Delimitar mais esse tema. Beleza? Aí é o porquê desse tema, desse desafio. Aí a última coisa do teu planejamento é tu elaborar logo as propostas, que vai depender muito disso aqui, ó. Do que tu já decidiu como tese. Vamos fazer um treino? Foi eu que criei, viu, gente? Pode ser que vocês não gostem, porque é um tema muito técnico. É um tema científico. Tu acha, Jorge, que aqui é um tema científico? Se bem que nós estamos fazendo, revivendo um refrigério aí da diminuição do ICMS em cima dos combustíveis. Então nós tivemos aí um fôlegozinho de alguns centavos. Não lá essas coisas não, mas tem. Mas tu já imaginou se os transportes agora fossem movidos a outra energia que eu tivesse mais acesso? Como, por exemplo, a elétrica. Ou seja, meu carro ele ia ser movido igual é movido meu celular, por alguns minutos carregando ali na tomada, num poste qualquer, por aí. Para isso tem que ter estudos, meu amigo. Foi eu que criei esse tema aqui, ó. Desafios para a implementação de transportes movidos a energia limpa. E como eu sou movido por aquilo que eu estou vivendo, sabe por que eu criei esse tema? Porque no dia que eu estava criando esse tema, eu li uma revista que chegou lá em casa, que eu tenho assinatura pelo correio. A campanha tocou, eu fui lá, era a revista. A capa era um fusquinha, a coisa mais linda do mundo. E umas pilhazinhas dentro dele. E a matéria principal da capa da revista era justamente os carros elétricos. Aí, ó, eu já inventei começar um parágrafo citando essa reportagem da capa da revista. Aí aqui eu não precisei esforço nenhum. Porque eu aproveitei daquela revista, eu recebi ela em minhas mãos. Agora aqui eu precisei um pouco mais de esforço, ó. Intelectual. Eu me perguntei, meu amigo, por que é tão desafioso implementar esses transportes, hein? Ah, já sei. É porque a indústria do petróleo não vai deixar, meu amigo. Tu acha que ela vai querer perder lucro para a Eletrobras, para a Equatorial? Eletrobras é o novo. Então, os magnatas do petróleo não vai querer, meu amigo, perder. E também, cara, a questão política no Brasil, ela incentiva muito pouco ainda esses estudos. Aí, é claro, já dá para eu ajeitar aqui, pensar na minha proposta, já que a indústria do petróleo pressiona. Então, o que é que eu faço? Eu altero o mercado. Bora, menino, só vou comprar petróleo de tu se tu diminuir bem esse valor. Só vou. Ou então, olha, só vai entrar petróleo aqui no meu país se for assim, assim, assado. Então, alterar a política de mercado para que essa indústria do petróleo não dê tanta pressão. Ou seja, os governos se agigantar em cima deles e não eles se agigantar em cima da gente. Isso aqui é o fim, incentivar investidores. Por isso mesmo, eu vou propor incentivar maiores investimentos. Porque também não adianta, né, Joyce, fazer um carro que tu ande só 50 metros, que tu ande só 100 metros, porque acabou ali a bateria. Pô, que é isso? A gente sai daqui pro litoral precisando de no mínimo 4 horas de relógio. Então esse carro tem que ter autonomia, não é? Para chegar até lá, para as nossas férias não ser frustrantes. Inclusive, próxima quarta, sinto muito dizer, viu, tio Jorge, que eu não estarei aqui. Tio Jorge nem presta atenção no que a gente fala, né? Eu estarei em férias já, com um descanso merecido. Beleza? Dia 12, né? Porque hoje já são 6. Dia quarta-feira cai que dia? Dia 13 ou é 12? 11? É, 13. Então,
Beleza, pessoal? Vamos avançar para a gente ver. Ah, aqui, ó. Cadê o filho? Tu disse que ia mostrar a capa da revista? Não, aqui é os Flintstones. Tem tudo a ver com o tema. Eu botei aí só para brincar com vocês, ó. Não é o transporte movido a energia limpa? Para que uma energia mais limpa do que essa? Cadê, professor? Os Flintstones, rapaz, o carro deles anda com pé. Lá embaixo é tudo oco. Aí eles pegam a banguela e acho que lá na cidade dos Flintstones só tinha mesmo descidas. Porque a pessoa, subida não dá, né? Então eles pegam o embalo aí com os pés mesmo e vamos embora. O parágrafo ficou assim, porque a aula é essa. Analisar o texto. Vamos analisar? A editora Abril trouxe estampada na capa da revista, super interessante, do mês de agosto deste ano, uma reportagem especial sobre a questão da fabricação do carro elétrico. Lindo! Isso aqui tudo é o repertório, viu, galera? Inicial. Aqui é a famosa introdução. Já já eu vou dar uns cliques, vai um infográficozinho. Ah, não gostei muito não, eu vou tirar porque saiu do lugar, desconfigurou. Tal matéria impressa. Isso aqui é um elemento linguístico para eu me reportar a introdução. Traz a discussão, os desafios para a implementação de transporte movido a energia limpa. Ah, isso aqui é o tema. Sobre esse tema, então tá, eu ainda digo, sobre esse tema, um elemento linguístico para me reportar o tema. Dois aspectos merecem atenção. A pressão da indústria do petróleo e o pouco interesse político em atrair investidores. Pronto. Está tudo dentro do meu planejamento. E nós acabamos de fazer a análise de um parágrafo em que a banca examinadora vai adorar porque ele está bem redondinho dentro do processo, né? Eu infografei. O que é infografar? É botar umas setazinhas, ver aí uma animação, para que o aluno possa tirar um print, né? Mas saiu do lugar. Ó, a animaçãozinha aí, ó. Porque quando a gente manda o arquivo via e-mail, desconfigura. Beleza? O que é essa parte em vermelho? É essa seta aqui, ó. Método introdutório. O que é essa seta aqui? Essa parte em azul mais escuro, que é essa seta aqui, é as palavras-chave do tema, associadas a essa introdução. O que é essas duas setas aqui, Rufino? É a tese. Porque a gente não moveu duas, porque são dois desenvolvimentos, a gente moveu dois aspectos, dois tópicos. Primeiro tópico, pressão da indústria do petróleo. E segundo tópico, pouco interesse político. Aí fica certo. Com isso, a gente acaba de criar um fenômeno muito bem quisto no processo de escrita. Fala aí pra galera. Projeto de texto. Projeto de texto. Isso, Rufino, projeto de texto cabe só aí na tua... Não, qualquer lugar. Antes de você fazer o texto, tenha primeiro um projeto. Beleza? Que é o planejamento. Lá você decidiu. Olha, ó. Que você decidiu. Meu projeto de texto está bem aqui no planejamento. Eu decidi como começar. Eu decidi os tópicos que eu vou discutir. E já antecipei o que eu vou propor. Então, esse é o projeto de texto. Na vida, na prova, na vida, em concurso, em qualquer lugar. Esse na vida é um jargão meu. O menino, professor, vale ponto? Vale não, vale, eu já te falei, já, vale a vida. Parágrafo 2, né? Viu, Urussu e Pimenteira? Professores que estiverem aí mediando também, se algum aluno te perguntar se vale ponto, porque o aluno, quando faz essa pergunta, cara, ele acaba aqui deixando jogando um balde d'água na gente, né? Pô, meu irmão, tu vai perguntar quantos pontos vale essa prova que eu elaborei com tanto esmero, não tem questão nenhuma tirada da internet. Tu vai me perguntar quantos pontos vale. Se eu disser que vale 10, vale... Eu estou diminuindo. Não, isso aqui não vale 10, não vale 9, não vale 5. Isso aqui vale a vida. Ao parágrafo 2. Diante disso, é notório perceber que a pressão da indústria do petróleo é a análise do texto que a gente está fazendo, viu, galera? Não esquece, já é o parágrafo 2. Já é o que o Gabriel chamou ali de D1. Já é um desenvolvimento. Lá dentro daquelas partes lá que eu te ensinei, estratégias argumentativas, vamos ver qual foi que ele montou. Diante disso, é notório perceber que a pressão da indústria do petróleo... Eu tenho que começar com a primeira causa. Não posso começar com outra coisa não, galera.
Se começar com outra coisa, você já está pecando. Para que tu fez o planejamento? Então tu tem que começar com a pressão da indústria do petróleo. E dizer que ela é um fator continuador desse cenário. O desse cenário é uma expressão que encapsula o tema. Para tu não repetir a frase tema que é longa. Desafios para a implementação de carros movidos a energia limpa no Brasil. Tá bom? Embora existam previsões legais, ó. Eita, eu uso um conectivo concessivo. Eu vou fazer uma concessão que se aproxima muito da contra-argumentação. Embora existam previsões legais para países começarem a fabricação de carros movidos a energia limpa. Ah, então tá bom, não é problema, já tem. Calma aí. Há uma série de teorias conspiratórias, aqui está a concessividade, de que a indústria petrolífera interfere em muitos projetos. Olha aí, Gabriel, o que a Karen explica de lacuna. É isso aqui, ó. Se eu parasse bem aqui, era uma lacuna, cara. Eu não acabei de afirmar que há uma série de teorias conspiratórias de que a indústria petrolífera interfere. Ah, meu amigo, pois se eu não der continuidade a esse pensamento, eu deixei uma lacuna. Mas como é para analisar o texto, deixei nada. Prova disso. Disso o quê? Dessa interferência. Aí sim o parágrafo deixou de ter lacuna. Prova disso, basta assistir ao documentário americano, cujo título é Quem Matou o Carro Elétrico? De 2006, no qual é possível perceber que a General Motors, GM do Brasil, pioneira no ramo, foi pressionada por magnatas do combustíveis. Tá aí. Retirei a lacuna que eu ia deixar. Porque se eu afirmei isso, eu já tenho que provar. Já uso outra estratégia argumentativa para provar. Eu podia parar bem aqui já estava certo. O fim, o que é esse pedacinho bem aí? Se eu tirar ele, a banca não vai nem perceber, não vai nem perceber, nem contribuir. Mas eu não tiro por quê? Porque deixo o texto mais escol, mais redondinho. Deixo o parágrafo perfeito. Nesse sentido, é imprescindível que tais pressões do meio petroleiro seja combatido. Só é isso, cara. Reiterar é o repetir. Reiterar, a palavra reiterar, ela por si só significa repetir. E tá repetindo o que aí, o filho que eu não tô vendo? Tá repetindo o foco do parágrafo. Pressão da indústria do petróleo. Pressões do meio petroleiro. Não é a mesma coisa, não. Ah, é, professor. Infografei todas as receitas aqui que já estão aí. São os conectivos que vão unir esses pedaços, Joyce. Embora desse cenário, diante disso, nesse sentido, prova disso, são os conectivos. Sem eles não haveria progressão discursiva. Não haveria. E quais são as outras partes, Rufino? Há uma atenção especial por diante disso, porque ele é um conectivo interparagrafal, diferente dos outros que são intra. Ele é interparagrafal porque ele é responsável por conectar o parágrafo 2 ao 1, está lá em cima. E os outros todos são intra, porque eles estão conectando os períodos dentro. Se eu der mais um clique, nós vamos ver que aqui é o tópico frasal. Assim, os conectivos intra, tá aí, ó, os que estão na seta. Isso aqui é o tópico frasal, oriundo lá do meu planejamento. Tópico frasal. Para eu dar continuidade a esse tópico frasal, eu tenho que inventar um primeiro argumento, tá aí, que foi essa concessividade que eu dei. Embora previsões legais e tal. Isso aqui é o primeiro argumento, argumento 1, ideia concessiva. Mas eu não poderia ficar só nele. Eu tinha que dar continuidade, senão ia gerar uma lacuna. Aí eu trago o meu segundo argumento. Da mídia. Tá aí. Um documentário. Se eu citei um documentário, eu citei a grande mídia. Então, o que é que eu fiz? Eu usei duas estratégias de concessividade. Para não gerar uma lacuna, eu trago uma comprovatividade de um documentário. E a lacuna argumentativa foi dirimida. Foi exaurida, não houve. Ah, professor, então, mas para chegar a esse nível aí, tem que praticar muito e assistir as aulas aqui, é óbvio, né? O parágrafo seguinte, vamos analisar, que é o 3, paralelo a isso, é preciso entender que o pouco incentivo político a investimentos potencializa o problema. Lembra lá
no teu planejamento que teve esse negócio do pouco incentivo político? Lembro, professor. Nesse contexto, já tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que cria uma política de incentivo aos veículos elétricos, baseados em corte de impostos. Porém, tu já ouviu falar em contra-argumentação? Aqui, ó, um baita exemplo de contra-argumentação. Poxa, professor, como é que o cara diz que já tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que cria uma política de incentivo aos veículos elétricos baseados em corte de impostos? Então tá bom, coisa boa. Pra que então dizer que isso é problema? Porém, entretanto, todavia, não obstante, ainda há muita resistência, meu amigo, de boa parte dos parlamentares. Se eu parasse aqui, estava bom? Não, não estava bom. Haveria uma lacuna. Prova desse desinteresse. Olha aí, cara. Eu dou continuidade a essa resistência, a esse desinteresse. Prova desse desinteresse é que entre janeiro e agosto deste ano, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, os elétricos representaram apenas 1% dos automóveis comerciais leves licenciados no país. Então isso prova categoricamente uma resistência. 1% é muito pouco. Desse modo, o pouco incentivo político, reiteração, garotada. Incentivo político, garotada. Incentivo político mantém fortes os desafios para a implementação desse tipo de transporte. Professor, e aqui onde o senhor botou, potencializa o problema? Poderia ser imbróglio? Poderia. O imbróglio, a situação, o problema, o conflito. Eu poderia encapsular o tema em qualquer palavra de cunho pejorativo, né? Que trouxesse ideia de problemática. Pejorativo, não. Pejorativo é palavra velha de cunho não tão agradável, que me demonstrasse o problema. Voltando aqui, só para vocês verem o parágrafo infografado, não vou demorar, porque eu tenho que ir para o quarto, senão não dá tempo. Portanto, os desafios para a implementação dos transportes movidos a energia limpa. Te lembra que na análise do nosso texto você tem que começar o parágrafo 4 retomando o assunto? Tá aí, é o tema. Requer solução. Claro que requer. Se parasse bem aqui, era 0 na competência 5. Se parasse, não tinha proposta nenhuma. Tu só dizer que requer solução não é proposta. Aí tu tem que elaborar a proposta. Pois como é que essa sua solução vai virar? Para isso é importante que o Ministério da Infraestrutura, também responsável pela relação mobilidade urbana e meio ambiente, altere a política do mercado interno e externo do petróleo, por meio de uma administração pautada na sustentabilidade, não no lucro, advindo de sua extração, a fim de evitar a pressão do mercado internacional de combustíveis fósseis. Ademais, a grande mídia deve pressionar o poder político e dar respostas rápidas aos investimentos no setor, com o intuito de acelerar a implementação total dos transportes elétricos. Talvez assim, os impasses colocados na matéria da revista Super Interessante sejam logo vencidos. Eu precisava, professor, dizer isso aqui. Os impasses colocados na matéria da revista Super Interessante precisam ser vencidos. Não, isso aí é reiteração. É você se reportar ao início. E para evitar... Para que serve? Para evitar que você termine. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, para evitar que você termine assim, de forma nada a ver com o texto, porque se tu termina reportando-se a super interessante, tem tudo a ver com o texto. Ou tu esqueceu que tu iniciou a tua redação com a super interessante? Então, pessoal, o meu tempo acabou. Espero que vocês tenham gostado aí da aula, da análise que a gente fez dessa redação. Próxima quarta-feira, tio Rufino tá zarpando, descansando aí por 15 dias, para voltar em agosto aqui, se a empresa assim me quiser, com gás total. Beijo, beijo e até mais.